Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só até aí. Feche os olhos. Pai Santo, será que algum dia nós poderemos te ver? Será que essa promessa um dia se cumprirá em pleno século 21? Em plena apostasia, em plena escuridão? Será que ainda é possível um homem comum ver a tua face? Será que a igreja moderna um dia poderá te contemplar, como os nossos pais te contemplaram? Senhor, eu não sou a pessoa ideal para estar aqui, nem ideal para ser pastor. Não sou a pessoa ideal para pregar o teu evangelho. Mas o Senhor tem uma excelente oportunidade de receber glória para si, usando um vaso tão frágil, tão incapaz. Meu único desejo é que essas pessoas te vejam, que seja resgatado nessa igreja o primeiro amor, a inocência, que a beleza de Cristo seja trazida novamente, e que as pessoas não se importem com outra coisa, a não ser te ver. Traz iluminação ao texto, guia cada sílaba que for pronunciada dessa palavra. Tira toda a letargia dos corações, morosidade, tédio. Dissipa a ansiedade desse local. Atrai a atenção do teu povo. Quebranta corações. Tira a distração de nós, Senhor. Não deixa ser um culto entediante, enfadonho, litúrgico. Mas a despeito dos nossos pecados, despeja da graça, gloriosa e abundante. Que o Espírito Santo possa novamente agir poderosamente nos cultos, como fazia antigamente. Oh Deus, resgata as veredas antigas, Deus. Oh Deus, não remove de nós o castiçal. Oh Deus, Tu não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Apesar das nossas chamas estarem bem fraquinhas, o Senhor não apagaria elas. O Senhor prometeu, não acrescentaria mais dor, mais fardo, mais culpa, mais peso em nossas cargas. Cônscio das suas promessas e do seu amor, esperaremos por Ti, Senhor. O Senhor é Deus imutável, incompreensível, absoluto, e muitas vezes é imprevisível. Que essa imprevisibilidade possa ocorrer aqui hoje. O Senhor possa nos surpreender com tamanho amor demonstrado. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Esse texto particularmente, extraído do Sermão do Monte, do qual existem apenas duas linhas, duas simples e míseras linhas, contém uma das mais gloriosas promessas de toda a Bíblia, uma das mais gloriosas promessas de toda a Escritura, feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele prometeu que haveria a possibilidade de nós vermos a Deus. Foi isso que você leu. Ver a Deus. Quem não gostaria de ver a Deus? Existiria algo mais elevado do que ver a Deus? Ter contato com Deus? Existiria alguma coisa mais sublime do que a criatura encontrar com o Criador? Haveria desejo maior para um cristão verdadeiro, genuíno, do que ver, contemplar o seu Salvador, o seu Criador, apalpá-lo, sentir o seu odor, a sua fragrância, o seu perfume, o seu calor, ouvir o sussurrar das suas palavras, contemplar a sua formosura. Esse deveria ser um dos seus maiores desejos.
um dos seus maiores desejos: ver a Deus. Eu só quero dizer a você que é possível isso acontecer, em pleno século 21, em plena era de ceticismo. É possível isso acontecer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Ela é atual. Ela é para hoje. Ela é para agora. E eu quero encorajar você a essa grandiosa possibilidade. Talvez você não está acostumado com isso. Talvez isso nunca te chamou atenção, isso nunca te atraiu. Porque você veio de um universo, ou por demais teológico, dogmático, ortodoxo, ou um universo por demais superficial. E ambos nunca trataram de algo assim, ou estimularam em vocês tal desejo, tal anseio, tal prontidão. Davi, correndo de Saul pelos desertos, para um pouquinho, no meio do deserto, árido, inóspito. E ele escreve: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito, como terra seca, sem água. Aponta para quê? Para um desejo que transcende a necessidade natural. O reinado, os anéis, a coroa, o trono, os exércitos, o templo, a mulher, os filhos. É apenas o desejo de ver a Deus, ter a Deus. Uma ânsia que possuía o coração de Davi. E eu quero estimular você a deixar um pouco as tralhas, as parafernálias, os cuidados da vida. E vir para algo mais excelente, maior do que a bênção, o abençoador. Jesus abriu um leque, um caminho, uma oportunidade. Com essa promessa ele disse: é possível vermos a Deus. O ver aqui, é óbvio que ele não está falando de olho nu, não tem significado nenhum ver apenas de uma imagem, uma visão. O ver é contemplar. O ver é se deparar com a glória de Deus. É Ele se manifestar a você da maneira que Ele achar devido. Da maneira que Ele achar oportuno. É se manifestar, se revelar, se deixar conhecer. Isso é totalmente possível. E eu quero te encorajar a buscar a Deus, até que você o veja, até que você o contemple, até que você o possua, até que você seja absorto dele. Eu quero convidar você a deixar as cisternas rotas, os ídolos. Quantos anos comendo essas migalhas? Quantos anos sendo um cristão fajuto, paupérrimo, trôpego, anêmico, superficial? Uma vez que existe uma mesa tão farta, tão vistosa, tão vigorosa, tão abundante. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão que farta a alma. Você não precisa ficar nessa anemia espiritual. Você não precisa ser fraco a vida toda. Não precisa andar na sombra dos grandes vultos, dos grandes homens, pregadores, profetas, mulheres de Deus. A promessa é individual, para todo
e cada cristão? Ver a Deus. Eu poderia não prosseguir, só ficar aqui no estímulo, convidar você a isso, desafiar você a conhecer a Deus. Você acha mesmo, sinceramente, que a religião é só isso? É uma programação? É cumprir uma rotina religiosa? Cantar 4 hinos, colher oferta e ouvir um sermão didático? Fazer o devocional de manhã, sentir um arrepio na oração, ter uma respostazinha de um currículozinho aprovadozinho. Você acha mesmo que é só isso? Uma vida cristã cíclica? Será que Deus nos chamou da morte para a vida só para isso? Será que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo só para isso? Será que Deus preparou esse plano perfeito da semente da mulher em Gênesis 3, passando por Moisés, até a morte de Cristo, só para isso? Não teria algo mais elevado? Não teria algo mais sublime? Note o fenômeno que aconteceu. Quando Deus decide estar no meio do povo, Ele coloca um véu entre o povo e Ele. Ele estava ali, no Santo dos Santos. A glória dele estava ali. Ninguém podia entrar. Ninguém podia ver. Ninguém podia tocar. Era proibida a passagem para qualquer mortal. Seria morto. Ninguém podia ter acesso a Deus. Ninguém. O véu tinha 18 metros de altura, 30 de comprimento. 60 centímetros de espessura, pesava 2 toneladas. Ninguém podia rasgar, fender, nem 2 carroças de boi. Ficou assim por séculos. Quando Jesus Cristo vem, um fenômeno ocorre quando Ele morre. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga, de alto a baixo. Por que ele se rasgou? Para fazermos um culto? Para curar caroços, para abrir portas de emprego, para fazer casamentos felizes, para te dar alguma paz. Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, toda aquela expressão lancinante, tenaz, foi para fazermos reuniões entediantes? O Deus trino, o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, incompreensível, inacessível, abriu o caminho para dizer para vocês: venham, entrem, entrem, falem comigo, eu quero me mostrar a vocês. Não tem véu, sumo sacerdote, mediador, pastor, padre, papa, sacrifício, sangue, obstáculo. Não tem nada e não tem ninguém. Venham, venham. Você entendeu? Por que o véu rasgou? Para se revelar a você, para se mostrar a você, para você contemplá-lo, para ver o teu rosto. Entenda, o verdadeiro tesouro não é algo que Ele pode dar. Você acha mesmo que eu tenho orado meus últimos anos para Ele me dar alguma coisa? Eu não quero mexer com a sua fé. Eu não quero ser duro com você. A essência da vida cristã é Ele próprio. Ele não disse que trouxe o pão vivo. Ele disse que Ele é o pão vivo. Ele não disse que Ele trouxe água. Ele é a água. Ele falou para eles: vocês estão me seguindo por causa dos pães, dos milagres. Não trabalhem pela comida que perece.
milagre, dons, cura, status, beleza, casamento. Essa coisa toda que vocês gostam. Vocês só vivem para isso. Vocês rolam no leito da cama para as coisas da terra. Trabalhai antes pela comida que dura para toda a eternidade. Lembra da divisão das tribos? Moisés morre, Josué passa a terra prometida, vence Ai, vence Jericó, aquela região é deles, eles vão distribuir 12 tribos. Simeão, Rubem, Judá, Gade, Aser, Naftali, Levi. Levi não tinha herança. A porção de Levi era o Senhor. Era o Senhor. Essa é a nossa porção. É o Senhor. Não é o campo. É o tesouro que está escondido no campo. Que um homem vende tudo para comprar ele. Para que escave, escave, escave até que o ache. Não é o tesouro. Não é o campo. Não são as benesses. Não é o ministério. Não é o culto. Não são os filhos, as posses. Mas é aquilo que está enterrado no campo. É mais valioso que o campo. É superior ao campo. Excede muito em glória o campo. Esse tesouro é Jesus Cristo. E você já tem o encontrado. Só lhe resta vender tudo. Tudo. Para obter esse campo, esse tesouro. É a pérola de grande valor. Que vem um mercador e abre mão de todas as pérolas que ele colecionou toda a vida. Um exímio colecionador. Mas quando vê aquela pérola, que ofusca em muito o brilho de todas as outras, nenhuma pérola brilhou como esta. Nenhuma pérola excedeu em grandeza, em glória, em fulgor. Ele nunca tinha visto algo igual. Tudo que ele colecionara durante toda a sua vida era ninharia, diante da magnitude daquela pérola. Aquela pérola é Cristo. Aquela pérola é Cristo. É o Senhor. Nada se compara. É por essa razão que você idolatra tanto o seu marido. É por essa razão que você idolatra tanto o seu ministério. Você fez do seu ministério a pregação, o discipulado, o evangelismo, o louvor, um ídolo asqueroso. É por essa razão que você idolatra tanto o corpo, culto ao corpo. Tanta beleza, tanta roupa cara, tanta vaidade. É por essa razão que você idolatra o mundo. É porque você ainda não viu a pérola. Você não viu o brilho dela. Você não se encontrou. Porque então ela ofuscaria o brilho de tudo à sua volta. É a pérola. É a pérola. Ela é tudo que temos. Ela não é a melhor coisa que temos. Ela é tudo que temos. Paulo entendeu isso. Fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei, irrepreensível. Lá em Filipenses, Paulo fazia membro do conselho judaico, podia ser um candidato ao sacerdócio, um homem que falava todas as línguas da época, grego, latim, hebraico. Gálatas 1,14, eu, dos da minha idade, excedi em muito o judaísmo. Um homem que está entre as 20 mentes mais brilhantes de todos os tempos. Um poliglota, um erudito. Filipenses 3, ele vai dizer
E na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, porque eu reputei todas as coisas como perda. Tudo perto de Cristo é estrume, refúgio, ninharia. Ele é tudo. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Nele foram criadas todas as coisas, quer tronos, principados e potestades, quer coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e dizes, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. O véu está aberto. O que você está esperando? Igreja, eu sempre quis, motivado pelos livros que eu li, as biografias que eu li, os pregadores que eu vi, fui motivado a querer ser um homem de Deus. Um grande pregador, um grande evangelista, um escritor, um conferencista de renome. Eu almejava isso, lutava por isso. Principalmente na minha juventude. Queria ser como Jonathan Edwards, John Wesley. Queria ser como Martyn Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, Hudson Taylor. Mas era o ministério pelo ministério. O resultado pelo resultado. Hoje não. Hoje eu só preciso dele. Eu só quero ele. Me encontrar com ele. Abrir mão de tudo para ele. Por ele. Cristo. O grande tesouro. Eu quero estimular você a isso. A nossa porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. Lamentações diz que ele é a nossa porção. Imagina Jesus vendo aqueles barcos, que tristeza. Todos eles vindo da primeira multiplicação, abarrotando os centros de culto, os montes onde ele estava. Veja a tristeza de Jesus, vendo multidões vindo a ele e dizendo, eles não vêm por mim, eles vêm pelo pão que eu posso dar, pela multiplicação. Você vê essa noite motivado no quê? Você abre as escrituras e medita e lê, motivado no quê? Dobra seus joelhos em oração, motivado no quê? Conhecê-lo? Ter Ele como seu único e suficiente Salvador. O Deus a quem você coroa com muitas coroas. O mais formoso entre os milhares. O elevado das nações. A rosa de Saron. O lírio dos vales. O advogado, o justo juiz. A porta das ovelhas. O pão vivo que desceu do céu. A água da vida. O pastor. O mediador entre Deus e os homens. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. O rei dos reis. O senhor dos senhores. O que era, o que é, o que há de vir. O conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. A brilhante estrela da manhã. O cordeiro pascal. O nosso sacrifício. O nosso advogado. Ele. Ele é a sua motivação. E por que essa promessa não se cumpre na minha vida? Eu estou dando meu testemunho. Nenhuma outra palavra já falou tanto comigo em toda a minha vida como essa. Não existe um texto, uma pregação, um livro, em todos os meus quase 20 anos de fé, que tenha falado tanto comigo, como essa quinta bem-aventurança. Bem-aventurado os limpos de coração. Porque a coisa que eu mais desejei na minha vida é o meu testemunho. Estou dizendo, a coisa que eu mais desejei na minha vida foi ver a Deus. Foi ter um encontro com Ele. Não existe coisa que eu mais orei
toda a minha vida. Não existe objeto de desejo do meu coração que excede a esse. Não existe nada que eu mais busquei, que eu mais jejuei, intercedi, passei noites insones, dias sem comer, noites em claro, culto após culto. Não existe nada comparado, nada que eu tenha desejado mais em toda a minha vida do que vê-lo, ter um encontro com ele. Não sei se como de Moisés, como de Davi, como de Paulo, de Josué, Daniel, João em Patmos. Eu sempre desejei. Eu sempre desejei. Você pode perguntar para os meus discípulos mais velhos. Eles sabem disso. Eles viram um homem durante anos lutar dia e noite para que isso se cumprisse. Para que eu, na minha inocência, na minha ignorância, na minha estupidez, embora tateando, pudesse encontrá-lo. Como uma criança ingênua, inocente. Eu fiz isso. Eu implorei. Eu fiz jejum após jejum. Noite após noite, em claro. Ano após ano. Horas e horas a fio de oração. Semanas, meses, semestres. Buscando uma só coisa: vê-lo. Desejando ardentemente tê-lo. Eu não sei se isso é muito pesado para você. Não sei se estou mexendo nos seus caprichos. Você tem tantos sonhos. Desculpa, eu posso estar sendo exagerado, pesado. Muitas vezes eu sou, eu confesso. E também não estou querendo que você deixe de ter isso. Mas eu estou te convidando para algo assaz elevado. Muito mais elevado. Deixe esses brinquedos. Deixe esses estúpidos jogos. Deixe esses romances carnais. Deixe essas cisternas rotas que não retém água. O convite é para beber do manancial de águas vivas. O Senhor. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Vinde comprar sem dinheiro. Vinde comer e beber leite, comida. Vem. Desfrute da nova aliança. A vida inteira eu desejei isso. E depois de anos eu fui entender. Por quê? Eu ainda não tinha visto. Eu tive vislumbres do que seria a glória de Deus. Talvez qualquer hora eu te conto. Um homem que busca tanto Deus assim, não vai ficar sem uma experiência, sem resposta. Pode ter certeza que eu tive. Talvez eu te conto qualquer dia. Mas eu ainda não conseguia ver o amado da minha alma. Talvez por isso que eu me tornei uma pessoa um pouco estranha, um pouco incomum, um pouco rude. Porque eu não queria ser como os demais. Eu não queria andar nessa terra e fazer o que todos faziam. Isso talvez, obviamente, não veio de mim. Eu recebi luz e graça para isso. Mas eu não encontrei Ele como eu queria. Eu não o vi como eu queria. Passando tantos anos pela Bíblia, vendo tantos homens andando com Ele, falando com Ele, tendo manifestações maravilhosas. Como isso mexeu comigo. Como isso me deixava perplexo. E como eu almejava ser como aqueles homens bíblicos. E ter o que eles tinham, e ver o que eles viram. Mas como, irmão, eu desejei ser como Davi. Como eu desejei ser como Moisés, Josué, Paulo. Como eu desejei contemplar as glórias que eles contemplaram. Como eu recitei Cantares capítulo 3. Procurei aquele que minha alma amava e não encontrei. Procurei em meu leito, também não achei. Saí às ruas e às praças, perguntei pelos guardas.
sobre o amado da minha alma, também não encontrei. Até que caminhando, aquele a quem minha alma amava, eu encontrei. A noiva sai da recâmara em busca desesperada pelo noivo. E ela encontra. Talvez isso não aconteceu comigo ainda. E foi nessa bem-aventurança que eu descobri a resposta. A promessa tem uma condição, ela é condicional. Ela é condicional. Só verão a Deus os limpos de coração. Bem-aventurados, ditosos, realizados, sublimes, completos, felizes. Os limpos. Porque estes, os limpos, encontrarão, contemplarão, verão a Deus. O que é os limpos? Foi então que eu fui estudar o que significava a palavra limpos de coração. A palavra puro, limpo, é kataros. Presta atenção. É uma palavra usada na purificação do ouro. Eu pensava que limpeza, que limpo, é puro, é ser santo. Quem é santo vê a Deus. Quando você estudar a Bíblia nas línguas originais, você vai ver, existem termos e textos muito mais profundos que a língua portuguesa pode retratar. Essa palavra kataros era usada para purificação do ouro. Toda pepita de ouro, todo ouro extraído da natureza, ele não vem puro. Ele vem repleto de metais que o tornam impuro, diluído, híbrido, misturado. O ouro é submetido ao fogo, uma intensa temperatura. E nessa temperatura, os metais vão se separando. De forma que aquele ouro se torna completamente puro. Sem nenhum metal dividindo o valor com ele. A ideia aqui, bem-aventurado aqueles que não têm metais no coração. Metais dividindo. Bem-aventurado aqueles que não têm lealdades competindo. Ídolos, reservas, posses, tesouros que dividem o lugar de Deus com outras coisas. É aquele que tem um coração singelo, humilde, ingênuo, que não tem espaço para outra coisa a não ser o Senhor. Estes que não têm lealdades competindo, ídolos, anseios e desejos brigando, que não têm altares colocados onde só Deus pode estar. Esses, e somente estes verão a Deus. Estes que têm um coração puro, despido de ídolos, dos cuidados da vida, dos brinquedos, dos desejos, do mundanismo. Esses é os que verão a Deus. Então entendi. Foi por essa razão que a igreja desse século não viu e não pode ver a Deus. Foi por essa razão que eu ainda não vi. Há ídolos demais no nosso coração. Há paixões demais. Há brinquedos estúpidos demais. Há vaidades demais para serem divididas com Deus tão ciumento, tão santo, tão único. As lealdades, elas não deixam.
Você nunca se deparou com esse coração maldito? Nunca bateu nele e disse: ah, quanta lealdade! Às vezes nós temos mais carência de pessoas do que de Deus. Temos mais desejo de passar tempo com pessoas do que com Deus. Temos mais desejo pelo entretenimento do que por Deus. Temos mais ciúme, paixão, zelo pela esposa, pelo marido, do que por Deus. Amamos, idolatramos filhos de uma maneira tão doentia, mais do que Deus. São metais tão incrustados, cravados dentro de nós e não saem, dividindo nossa adoração. Por essa razão, somos sofisticados demais. Senhor, tira as lealdades do meu coração, tira esses ídolos imundos do meu coração. Quanta vaidade, quanta mesquinharia, quanta futilidade divide o meu coração. Abra comigo no Salmo 131. Salmo curtinho. Veja aqui um puro de coração. Por que que Davi viu a Deus? Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, é minha alma para comigo. Espero Israel no Senhor, desde agora para sempre. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Veja aqui o puro, veja o retrato do puro. Por essa razão ele viu a Deus. Por essa razão ele viu a Deus. Vocês estão vendo, meninos? Você está vendo, Sandro? Aqui. Existe coisa mais sublime? Não são os grandes debates, as grandes questões lógicas, filosóficas. Não são os grandes temas. Davi, eu não me importo com isso. Eu não me apego, eu não me dou a esses capos. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Não há nenhuma disputa dentro de mim. É só um coração ingênuo e singelo que quer a Deus e somente a Deus. Quero convidar você, Davi, Paulo, Moisés, o João Batista. Você quer ver outro puro de coração, que viu a Deus? Você aí, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu batizo com água para o arrependimento. Mas vem aquele, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas do pé. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou só um moribundo. Eu sou só um homem, um ser primitivo. Mas isso não é tudo que João Batista fez. Quando ele ficou sabendo que o Messias chegou, convém que eu diminua e que ele cresça.
convém que eu diminua e que Ele cresça. Oh, igreja. Oh, igreja, nós só precisamos disso. Nós só precisamos disso. Pedro era muito tolo, né? Lembra do Monte da Transfiguração? Aparece Jesus, Moisés e Elias. Bem baixinho. Aí Pedro, vamos fazer uma barraca aqui para nós, para o Senhor, Moisés e Elias. Ah, Pedro, você não sabe o que fala, tolice. Mas qual é o desejo de Pedro? Queremos ficar aqui em comunhão, nós três. Ficar aqui, Moisés, Elias, o Senhor. Vamos ficar aqui. Vamos falar da lei, do Pentateuco, dos profetas. Vamos desfrutar disso aqui. Vamos ficar aqui, nada além daqui. Queremos estar aqui. Bem-aventurados limpos de coração, meu irmão. Eles verão a Deus. E eu quero desafiar você ao cumprimento dessa promessa. Ela é para mim, ela é para você, ela é para hoje, ela é para esse tempo. Você pode vê-lo, você pode ser marcado e nunca mais ser o mesmo depois dessa noite. Isso pode marcar sua vida para sempre, para sempre, para sempre. Mas eu não quero desafiar a só buscar ver Ele. Eu quero desafiar você a tirar o que impede de ver Ele. As lealdades. O que está te deixando ansioso? Fala igual Paulo. Tenho por perda tudo. Vai tirando os ídolos. Vai encontrando eles. Pede para o Espírito Santo colocar luz. Você vai ver quanto ídolozinho, quanto metal, quanta lealdade. Você vai deixar aberto aí no Salmo 131. Deixa aberto aí. Todos. E você vai orar esse salmo. Esse é o salmo dos limpos de coração. É o salmo da purificação. Você vai recitá-lo, decorá-lo, orar ele, chorar. Eu quero ver essa página da sua Bíblia enrugada com as suas lágrimas. Não existe coisa mais pontual do que esse salmo. Vamos orar agora, de joelhos, sentado, olhando para o texto, recitando, chorando, implorando. Se você deseja ver a Deus, ore. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.